Senado, meu querido amigo deputado estadual na ocasião, agora candidato ao Senado, Fábio Xerém. Fábio, por gentileza, já trocamos muito aperto de mão na Assembleia Legislativa, agora vai encarar essa pedreira aí, hein, Fábio? E para quem está nos assistindo agora, falar de política logo de manhã, hein, senhor? Dá até dor de cabeça? A gente tem falado muito de política aí, sobretudo política pública. Vamos começar nos nossos 7 minutos. Seja muito bem-vindo à TV Alterosa, ao Alterosa Alerta. Fábio Xerém. Xerém, por que encarar essa pedreira de disputar o Senado por Minas Gerais? Minas Gerais está te assistindo. Porque Minas Gerais precisa. Até hoje, a gente só teve senadores pela metade. O que é um senador pela metade? Sim. É um senador que representa ou um partido político ou uma ideologia. Nesse sentido, esse senador só conversa com metade do campo político do país. Moral da história, a gente não tem metrô, a gente não tem a duplicação do anel rodoviário, as grandes obras não chegam, por quê? O senador não conversa com o prefeito, ou então se conversa com o prefeito, não conversa com o governador, ou então se conversa com o governador, com esse presidente eu não converso. Nós precisamos ter no Senado alguém que tenha a cara da gente, que converse com todo mundo, né, que pense como mineiro e conversa bastante antes de decidir, porque se você não conversar com todos, você não consegue ter um mandato que tenha resultado para as pessoas que estão nos assistindo. E qual a garantia que o senhor entrega para Minas Gerais que o senhor vai conseguir fazer isso num cenário tão complicado como está essa política para 2019 e diante? Apesar de ter a tradição, não ter tradição muito grande na política, a gente tem a tradição do trabalho. Sim. A gente veio da área produtiva, eu sou engenheiro civil, a gente construiu muito e eu não sou radical. Eu não sou radical, eu não sou dono da verdade, eu não entendo que eu sou dono da verdade. Então, ao conversar com todas as forças políticas, nós vamos conseguir fazer um mandato que dê resultado. Porque se você não conversa, Sim. você tem metade do Senado, metade das forças políticas contra Minas Gerais. Sim. Então, nós temos que ter um senador de verdade, é um senador que faz a política, a boa política, de conversar com todos, sem demonizar ninguém. Se eu tiver a oportunidade de ir para o Senado, vou conversar com qualquer prefeito, com qualquer governador e com qualquer presidente que seja eleito. Xerém, então deixa eu te fazer uma pergunta direta agora. Para ser candidato, tem que ser ficha limpa? Ah, tem que ser correto, tem que ter uma trajetória correta. As pessoas no Facebook falam, nós não vamos participar, nós não queremos saber, é tudo igual. Não é tudo igual. E é nosso dever, 7 de outubro agora, domingo, levar o nosso voto, a nossa visão de país, né? O país que a gente quer. Não votar, gente, é abrir mão do futuro. A gente não pode abrir mão do futuro, não podemos botar uma outra pessoa para decidir o nosso caminho, o nosso futuro. Por isso é importante, analise o seu candidato. Vote em A, vote em B, mas vote, que é muito importante. Aí eu quero fazer uma pergunta prática para o senhor. Pois não. O cidadão tem a opção de ter um objeto para se defender contra um bandido que vem armado. O senhor pediria a ele para ter uma arma ou uma flor na mão? Olha, eu pediria a ele, primeiro, para não se colocar em nenhuma situação difícil. Perfeito. Eu acredito que se a gente armar todo mundo, Sim. nós vamos acabar vendo como adversário, como malfeitor, às vezes uma pessoa que não é. Sabe que eu sou a favor da segurança pública? Pois não. As pessoas falam que nós temos que dobrar o contingente da Polícia Militar. Nós temos que equipar os policiais militares e civis. O que eu entendo é que esse problema agora atingiu uma proporção tão grande que a gente tem que usar a tecnologia e a inteligência artificial. Sim. Por que não ter uma câmera que custa 50, 70 reais em cada poste, que identifica não só o rosto da pessoa, identifica o rosto, identifica até placa de carro. Sim. E aí nós vamos poder ter uma polícia de resposta, porque não pode ter um policial em cada local. Candidato, mas a Polícia Militar de Minas Gerais hoje, e há algum tempo atrás, não tinha dinheiro nem para gasolina. O que um candidato pode fazer para ajudar a polícia a se deslocar aqui em Minas Gerais? Não tem dinheiro para comprar munição. As prefeituras não conseguem dinheiro nem para poder fazer andar o carro da ambulância. Na verdade, candidato, nós estamos tendo que devolver os carros da ambulância, estamos tendo que devolver carro da segurança pública. O que o senhor pode fazer para poder ajudar? Fiquei sabendo ontem dessa situação do Estado. Está devolvendo os carros por falta de pagamento. Só ontem? Nós precisamos enfrentar o problema de frente, mas quem tem que enfrentar é o futuro governador. Por isso a necessidade do voto agora. Temos que estudar os candidatos a governador. O senador só pode ajudar? Como é que o senhor faz? Como senador, a gente pode fiscalizar, pode legislar. Se eu disser aqui para vocês que eu vou resolver problema de salário, é uma mentira. Né? Nós temos que falar aquilo que a gente vai poder fazer. E na segurança pública, a nossa ideia é criar um programa para que nós tenhamos inteligência artificial.
segurança, igual em grandes países, na Inglaterra, em Londres, nós temos lá quase 5 mil câmeras na cidade. Sim. Então, nós temos uma polícia de resposta. Está acontecendo alguma coisa errada, a polícia chega, porque a polícia já tem consciência lá, que não dá para ter policial em todo lugar. Então, candidato a senador que fala aqui, eu concordo com o senhor, vou falar pela primeira vez isso, que fala aqui que vai ajudar a resolver problema de salário, está mentindo. Ah, está mentindo, porque a gente não assina o cheque. Quem assina o cheque é o governador. Quem decide gastar muito ou pouco é o governador. Senador não assina cheque, não. Não, senador não assina cheque. Boa. A gente pode mandar verba. Olha só para você ver, aqui em Minas Gerais, a gente tem 83 entradas terrestres. Sim. 83, no estado inteiro. E sabe o que acontece? Não tem nenhuma vigia, não tem drone, não tem câmera de segurança. Precisa utilizar outros recursos novos, para resolver esse problema antigo. Aqui, o senhor falou que de ficha limpa. É difícil concorrer a um cargo onde a pessoa já está citada em delação de ter sido corrompida bilionariamente e está aí disputando o mesmo cargo do senhor? Olha, eu fico feliz de poder andar pela cidade. Na minha cidade, eu sou natural de Lavras, para quem não sabe, uma cidade no sul de Minas, tem universidade, é uma cidade muito bonita. Nem por isso deixei de visitar São João das Missões, que é o menor IDH de Minas Gerais. E em todos esses lugares, de norte a sul do estado, a gente pode andar. A gente pode andar porque as pessoas percebem a nossa vontade de trabalhar. Sim. Eu sou candidato ao Senado, largando mão de uma eleição de deputado estadual, por vocação, por desejo muito profundo de ajudar Minas Gerais. Nós precisamos voltar a ser o que nós somos, mineiros que conversam com todas as correntes políticas. Tem candidato, então, que não pode nem andar na rua. Se andar na rua, corre risco. Candidato, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. A mensagem final do senhor, alguns segundos, por favor. Olha, gente, Minas Gerais precisa de emprego. E a nossa proposta para o emprego é que nós estamos mandando emprego para fora do estado porque a nossa tributação é muito ruim. As empresas estão saindo de Minas Gerais porque a tributação em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás é melhor do que a nossa. Então, todo mundo sabe da empresa que ia vir para cá e não veio porque o imposto era mais caro, que saiu daqui porque o imposto era mais caro. E nós estamos levando nossos empregos embora. A gente quer fazer essa reforma tributária no Senado, a gente quer ajudar Minas Gerais a recuperar os empregos que a gente perdeu. Abraço no senhor aqui, que eu dei um abraço a todo mundo. Só não dei na madame, que ela não quis me abraçar, não. Ah, então tá bom. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço, Fábio. Ele entrou aqui com o bico desse tamanho. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Reta final das eleições e é muito importante ter cuidado para não acreditar em notícias falsas. As redes sociais estão